Rua Cândido Lopes, centro de Curitiba, centrão. Ali de um lado nós temos a Biblioteca Pública do Estado do Paraná. E aqui, pessoal, edifício, aqui a ala comercial Brasilino Mall. Aqui ao lado, a ala residencial com o mesmo nome. Foi neste prédio aí que eu passei boa parte da minha vida. Um período agitado, um pouco conturbado, muita coisa rolou. Aqui eu parava a minha variantezinha, descia, ia até lá em cima, no terceiro andar, e lá eu tinha o meu imóvel, que eu troquei por um carro. Que carro foi? Por que eu troquei? O que aconteceu? Vocês vão ficar sabendo hoje, em alguns segundos, no Resgatando Carros. Dizem que recordar é viver. Todos os carros que possuí estiveram presentes em momentos inesquecíveis para mim. Aposto que você também já teve carros que marcaram muito sua vida. E se isso ainda não aconteceu, pode ter certeza que você terá automóveis dos quais lembrará para sempre. Estes são os carros de minha vida. Bom, pessoal, em 2005 nós havíamos comprado um consórcio de imóveis, aquelas trocas de gentileza entre cliente e banco, onde às vezes o cliente precisa do empréstimo, de algum produto do banco, e o gerente sempre comenta: bom, eu consigo, mas vocês me dão uma força aí num consórciozinho e tudo. Não era um produto que nós queríamos. Acaba ocorrendo muitas vezes uma venda casada, né? E aí nós compramos o consórcio, a carta mínima que tinha. Na época eu me recordo que o valor era R$30 mil. Depois ele, ao longo do tempo, ia tendo as correções. E para surpresa nossa, poucos meses após a compra do consórcio, nós fomos contemplados. E ao ser contemplados, aí eu pensei, de repente a chance, a hora de eu ter um apartamentozinho. Com aquele valor na época, eu me recordo que dava para comprar assim uma kitnet, por exemplo. Já era ali um quartinho com banheirinho interligado, uma piazinha da cozinha e tal. E aí eu comecei a ver aqui pelo centro de Curitiba e tal, e tinha umas que estavam legais, outras muito judiadas, até que eu vi um imóvel comercial. Ele ficava num prédio, esse que vocês viram agora no início do vídeo, um prédio que ele tinha uma ala comercial e uma ala residencial, e um prédio bastante antigo, mas o lance legal é porque eram três salas assim, embora o edifício fosse bastante antigo, as salas estavam todas bem cuidadinhas, o prédio tinha portaria 24 horas, e aí nós compramos. Eu falei com o corretor, tudo, perguntei se aceitavam o consórcio de imóveis, falaram que sim, porém o banco começou a exigir uma série de documentações para efetivar o negócio do imóvel. E eu me recordo que esse imóvel era de herança. Era um senhor, um médico falecido aqui da cidade. Ele faleceu e não deixou filhos como herdeiros. Aí foi para uma sobrinha e para a irmã dele. E aí, por algum motivo desses, o banco estava impondo alguma restrição para fazer o pagamento através da carta de crédito. E já fazia ali uns 90 dias, mais ou menos, que nós tínhamos assinado a opção de compra, dado acho que um sinal, se eu não me engano, e o banco não liberava a carta de crédito, e o corretor começou a pegar no meu pé
E aí eu já estava apaixonado pelo imóvel. E fiz uma mancada na época. Eu tinha um plano de previdência privada, eu um e o meu pai outro. Ainda não muitas parcelas pagas, mas já foi um valor que, juntando os dois, a gente conseguiu comprar aquele imóvel. E acabei não usando a carta de crédito. Depois a gente vendeu a carta de crédito. Mas foi um período em que a gente comprou alguma coisa sem poder. E é muito ruim isso. Eu sei que tem aquelas pessoas aí que comentam, não, se não fizer um esforço, nunca compra nada, tal. Mas eu acho que a melhor fase, época para você comprar alguma coisa é tendo dinheiro à vontade. A vontade que eu digo é o dinheiro que dê para você pagar o que você deseja comprar e sobra dinheiro, né? Enfim. E aí aquele imóvel, gente, ele virou uma espécie de um apartamento para mim. Eu já estava aí com 20 e poucos anos e queria ter um apartamentozinho. O que eu fiz? Eu pensei, bom, ele está na ala comercial, mas nada impede em eu colocar um sofá-cama aqui que seja numa dessas salas. Esse banheirozinho aqui que não tem chuveiro, eu olhei ali, tinha como a gente mandar um pedreiro instalar um chuveiro. O outro ali, a terceira sala, eu coloquei uma mesinha para umas refeições. Tinha uma saída de água numa das salas, porque como ele era do médico, ele foi consultório desse falecido médico. Então ele tinha uma ali para lavar a mão, tudo, e a gente fez uma piazinha, né? Chumbamos a pia, enfim, ficou bonitinho, ficou um apartamentozinho. Mas era bem no centrão, como vocês viram, e não tinha garagem ali. Então o que eu fazia? Eu parava o meu carrinho. Na época, em 2005, eu usava muito a variante vermelha, que até foi tema de um dos vídeos de carros de minha vida, né? Para quem não assistiu, fica o link aí, muito bacana. Eu até me emocionei, chorei quando lembrei dela. Enfim, e eu ia sempre com ela, com a variante. Aí eu trabalhava, saía do trabalho, ia pro meu, entre aspas, apartamentozinho. Arrumei uma namorada na época. Aí era bacana, porque era um local que eu tinha minha liberdade, tudo, né? Mas, como eu havia falado, financeiramente a gente não estava legal. Nós havíamos acabado de fazer aí um grande evento aqui na capital, aqui em São Paulo, em Brasília, com um cantor que foi muito famoso, um ídolo nos anos 70, grego, egípcio naturalizado grego, que cantava em inglês, Demis Roussos. Você aí que tem 30 anos para baixo, provavelmente não conheça. Se você conhecer mais as músicas que tocam no momento, ou de poucos anos atrás. Mas quem aí tem de 45 para cima, com certeza conhece. Quem tem 50 ou mais, então aí é garantido. E, enfim, e nós trouxemos esse cantor, foi muito caro, porque nós tínhamos um contrato para gravar. Na época nós atuávamos 100% na área fonográfica, então os direitos para lançar um DVD, fazer a gravação do DVD. E São Paulo é uma cidade muito complicada. Nós pagamos um dinheiro muito alto para ter todos esses direitos de shows e do DVD. E São Paulo e Brasília, né? Foram cidades assim, as despesas foram altíssimas. Enfim, eu vi que a melhor coisa era a gente vender esse imóvel. Ele até funcionou como um ponto logo depois do evento. Aí nós lançamos o DVD no ano seguinte. O evento foi em outubro de 2005. E em julho nós lançamos o DVD de 2006.
e a área fonográfica fisicamente já estava em decadência, o produto físico à venda. E aí as lojas de CDs aqui já praticamente inexistiam, e como era um ponto bem central, nós fizemos ali um ponto de venda. Então tinha um comercial aqui, tem uma rádio famosa, antiga, que toca aí baladas, músicas clássicas, chamada Ouro Verde. Quem é de Curitiba ou quem morou em Curitiba, com certeza já ouviu falar, conhece a rádio. E nós fizemos uma parceria, eles divulgavam a venda do DVD, e esse ponto central, o apartamentozinho ali, na época nós colocamos balcão, fizemos um ponto de atendimento. Enfim, funcionou na época para isso, mas até que a gente notou que o condomínio estava muito alto, ele não estava se pagando, e a gente achou melhor anunciar e vender. E aí apareceram alguns interessados, como qualquer época da vida, a maioria das pessoas sem grana, querendo dar alguma coisa como parte de pagamento e tal. E o tempo foi passando, e o condomínio foi aumentando, aquilo gerando cada vez mais despesas, até que a gente falou, vamos negociar. Um advogado que tinha sala no mesmo imóvel, ele havia feito um trabalho aí de inventário, partilha de bens, para um ex-colecionador de automóveis da cidade, um senhor, para a família dele no caso, né? E ele recebeu os honorários, ou parte dos honorários, com um carro, uma Mercedes 190E, e ofereceu ela para a gente como parte de pagamento. Era praticamente 50%, se eu não me engano, do valor do imóvel. E aí nós topamos, pensamos, a gente estanca a despesa de condomínio, não está gerando receita aquilo, e entra um dinheiro e ao mesmo tempo um carro legal, né? Eu lembro que eu fui com o meu pai, esse carro, ele estava à venda, ele havia deixado consignado para vender numa revenda na Avenida Juscelino Kubitschek, na Avenida Kennedy, aqui em Curitiba. Eu falei Juscelino Kubitschek, que se eu não me engano era JK Automóveis o nome da revenda, mas era na Kennedy. Aí ele falou, se vocês tiverem interesse, acho que mandou na época por e-mail algumas fotos, falou, vai lá nessa revenda e fique à vontade, fala que vocês falaram com o doutor fulano, não me recordo o nome dele, e vão lá ver o carro. Aí nós fomos e chegamos, uma Mercedes 190E 8686 azul. Eu não sei qual exatamente era o nome daquele azul, mas era um azul clarinho, metálico, lindo. O carro todo em camurça, parte interna original, azul também por dentro, e teto solar, aquele volantão bonito da Mercedes. E aí a gente pegou o carro para dar uma volta nas imediações ali da revenda, acabou o combustível, e aí a gente teve que comprar com galão, eu e o meu pai. Aí o meu pai voltou meio puto da cara, e nisso o advogado chegou lá. Aí o meu pai, você deixa dar o carro pra gente testar sem combustível, não sei o que. Daí o advogado, muito bem humorado, simpático, deu risada e falou que a culpa era do cara da revenda, falou brincando, eram amigos. Mas deu negócio, ficou todo mundo... Era um advogado muito bacana, simpático, cara. E aí ele ficou feliz com a aquisição das salas, nós ficamos felizes com o carro e com a diferença. E aí a gente começou a usar. Foi uma fase bacana, eu me lembro que eu saía à noite. 2006 foi um ano que eu curti bastante a vida aqui em Curitiba. E aí ia em barzinho à noite, época de verão, eu lembro, abria o teto solar, sentia o cheiro gostoso das plantas, né? Aquela área ali do
Água Verde, eu ia sempre num bar ali chamado Beck's. E aí aquele caminho é bacana, eu lembro que eu curtia, sabe? Conheci algumas meninas, algumas moças, na época eu ia com aquele carro, assim, eu lembro que era um carro, ele ficava bem estável, bem baixinho. E a gente foi usando o carro, a vida profissional foi caminhando, a pessoal também. E aí a área fonográfica ela já estava praticamente em decadência, mas mesmo assim, em 2007 nós fizemos um outro grande trabalho com a banda escocesa Nazaré. Dentre os sucessos aí, Love Hurts, Razamanás, regravada até pelo Guns N' Roses, né? Até o vocalista lá do Guns N' Roses, o Dan McCafferty, que foi o do Nazaré, era o ídolo dele, a inspiração. Enfim, nós fizemos um mega DVD contendo todos os grandes sucessos da banda aí em 40 anos de carreira. E ao vivo, numa performance que, modéstia à parte, foi a melhor performance ao vivo registrada da banda. E em produção também, captação de áudio, captação de áudio, imagens, perfeito, sabe? Até recentemente faleceu Paulo Ixi, um grande amigo nosso que foi o nosso diretor de imagens aí, uma pessoa que a gente tem bastante gratidão, né? Fazendo um parênteses. E aí nós lançamos o DVD começou a vender muito, muito bem, mesmo o mercado fonográfico estando em decadência. E nós fizemos, eu e o meu pai, uma viagem a trabalho para o estado de Santa Catarina. Nós fomos para Blumenau e para Jaraguá do Sul. Primeiro em Jaraguá, depois o compromisso foi em Blumenau. E na volta, aí nós chegamos lá vendendo DVD, fomos bem recebidos pelo principal distribuidor que tinha lá. E no retorno nosso, começou uma chuva, já era tarde da noite, e o meu pai estava na direção. Eu me lembro que nós saímos da cidade de Blumenau e fomos pegar a rodovia, o carro estava embaçado, eu acho que o ar ali para desembaçar não estava ligado certo, onde era, alguma coisa ou algumas coisas não estavam legais. Eu sei que ele pegou a rodovia, no que ele entrou, ele estava lembrando de uma moça que ele parou para pedir informação, acho que num posto da FedEx ou DHL, ela foi gentil e ele estava, na hora eu lembro que ele estava falando disso, como ela foi bacana. E eu pensei, quando ele foi pegar a rodovia, eu pensei sozinho, parece que o meu pai está meio desconcentrado. Eu pensei isso e senti aquela pancada. Ele acabou não vendo uma carreta que estava vindo. Ela pegou no cantinho do carro traseiro e rodou. Nós passamos em frente à carreta, fomos para a pista sentido contrário, aquele pedaço ali da rodoviazinha ali saindo de Blumenau, 2 mãos. Sorte, graças a Deus, que a carreta não pegou no meio do carro, e mais sorte ainda, não estava vendo ninguém na hora, na pista contrária no exato momento. Eu vi aquele carro rodando, girando, e nós batemos com a Mercedes com tudo, com força, num barranco da rodovia. Aí eu me lembro que a reação do meu pai, ele segurando e olhando para frente, o carro já parado com a pancada, e ele falando o nome de Deus e olhando para frente, sério, meu Deus, meu Deus. E aí eu olhei e falei, não, o senhor tá bem? Eu também tava. Eu falei, vamos tirar rápido, tentar tirar o carro daqui, né? E eu vi lá na frente a carreta já parando. E aí veio um caminhoneiro que não foi culpado, né? Assim, meu pai saiu para a rodovia na hora que não era a hora correta, não viu o caminhão, descuido.
chovendo, vidro meio embaçado. E aí o caminhoneiro, para ver como é que nós estávamos, tal, acabou que nós tiramos o carro ali do meio e pegamos o contato do caminhoneiro, passamos o nosso para ele, e o carro quebraram os 2 faróis, afundou, quebrou grade, toda a frente do carro ali deteriorou bastante, um pouco da lateral também. E aí eu falei pro meu pai, bom, a gente dava-se um projeto grande, mas se recuperando financeiramente. Foi um projeto também que havia saído caro, não tinha todo o dinheiro que nós economizássemos, seria muito bem-vindo. E aí eu falei para ele, não, vamos voltar com o carro desse jeito mesmo, à noite, farol quebrado. E aí o meu pai falou, se a polícia parar, eu falei, bom, é um risco e a gente acabou de se acidentar, né? Tiramos o carro do local ali, estamos indo, ainda não sabemos se vamos andar 1 quilômetro, 500 metros com o carro, foi recente o acidente. E com esse pensamento nós ligamos o carro e eu voltei dirigindo. E aí, totalmente chateado, ambos, né? Mas um dando força pro outro. E aí nós fomos voltando, relembrando, falando como é que foi, relembrando um pouco antes. Até que chegamos em Curitiba de madrugada, com o carro todo destruído e bastante chateado. Graças a Deus, sem ter interferido na nossa saúde, no nosso estado físico, né? Somente o emocional. E aí o carro, a gente olhava para aquela Mercedes, pensava, nossa, era tão bonita, né? E aí entra em ação, pessoal, o Joel, um amigo que foi o mesmo que pintou a variante, quando pintou de vermelha e tal. Ele era aquele profissional bacana, amigão, que manjava, mas não vivia de reformar carros. E um cara humilde, gente boa, tal, barateiro. Aí ele arrumou a Mercedes, algumas peças de lataria, como capô, paralamas, nós trocamos. Só que nós conseguimos aqui, quem manja da Mercedes 190E talvez saiba, peças de uma versão bem mais esportiva dela. Mudava ali o farol, ele era um farol já com agregava ali um anexo, um farol extra ali por dentro, mais ou menos no estilo do óculos do Opala, acho que de 85 a 87, se eu não me engano, né? Do Diplomata. E teve uma Mercedes naquele estilo, aí quem conhecer aí, comente. E aí tava barata as peças, porque esse pessoal, eles tinham esse carro que na época foi uma importação não oficial. Eu sei que ele comprou para tentar documentar o carro, eles não conseguiram. E aqui na cidade venderam barato, farol, capô, mini frente. E aí o Joel instalou todas essas peças. Acabou que mudou um pouco o carro, né? Ela ficou com aquela pegada mais esportiva. E aí nós anunciamos depois o carro. Aí a nossa vida profissional foi mudando. A gente precisava fazer dinheiro e nós anunciamos o carro. Eu me recordo que foram algumas pessoas verem. E estava muito bonito ele. Nós pintamos inteiro, né? Para não dar diferença de cor, tudo. O para-choque, eu me lembro que desse modelo esportivo ele era mais integrado, era maiorzão, assim, invocado. E daí nós trocamos para ficar no padrão dianteiro e o traseiro. E aí um cara que manja bem, tinha outras, falou que tá vindo ver para um amigo, mas acho que no fundo era para ele mesmo. Ele olhou assim no cofre e viu uma parte estrutural do carro que ainda tinha um amassado. Ele falou, acho que no passado
o antigo dono, antes de você, eles bateram. Porque estava bonito, eu pensei, não é o caso de começar a detalhar tudo que rolou, né? Não menti, mas deu uma omitida, digamos. Aí ele mostrou ali. E depois eu levei para o Gregório e ele fez um trabalhinho localizado nesse ponto. Daí ficou fantástico o carro, sabe? E a parte assim, ele não ficou puxando, não jogava nada, ficou bonito. Era mais estético ali, que faltou essa lapidação. E aí, gente, como nós estávamos já mudando de segmento e a área fonográfica foi decaindo cada vez mais, a gente tentando negociar, acabou que deu negócio com ela como parte de pagamento de um caminhão Volkswagen 700. Nós demos um negócio numa revenda de um amigo aqui próximo. E aquele caminhão, puxa, sofri, pegava a rodovia, tive que tirar a carteira de caminhão, pegava a rodovia ali, ele com pouca estabilidade, dia de chuva, carregado, muito peso, caminhão baú, nunca tinha tido experiência com caminhões, foi uma fase complicada, mas foi assim. Então foi a Mercedes, saiu de cena e entrou o caminhão, que daí isso é uma outra história, para um outro Carros de Minha Vida. E aí eu conto como é que foi a minha vida com esse caminhão. Essa foi a Mercedes, pessoal. Ficou o principal, que é o registro na memória daquele carro bonito, azul, com teto solar, motor potente. Deu um trabalhinho, algumas peças a gente chegou a comprar de um vendedor lá de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, trazia do Paraguai. Mas enfim, foi isso, marcou pra gente. Pessoal, muito obrigado aí. Olha, o Mazda foi para Oliveira. A gente vai voltar na semana próxima, na quinta, mostrando tudo que tá rolando. Ele tá desmontando todo o cofre ali do carro e vocês vão ver isso. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até quinta que vem, às 21 horas, se Deus quiser. Carros de Minha Vida.